Eu acho que sim, acho que a gente pode começar. E a gente vai começar com Miguel. O Miguelito, nosso truta Ô, Miguelito. Miguelito. Miguelito! Miguelito. Miguel, Arcanjo Miguel, São Miguel Arcanjo, Posso só falar uma ele. coisa, Bruninho? Fala, Só por uma coisa, favor. só pra galera ficar. Tudo que você fala nos toca profundamente. Que delícia. A... a galera que gosta de magia, vou falar pra ficar até o fim da live, que eu vou trazer uma, uma informação aqui que a galera vai pirar, Vai que tem a mostrar o ver com os dedo? arcanjos. Não, aí não, a galera não vai pirar de ver as petucas, não. Tá bom? Tá bom. Não vai ser Bom, mamilos polêmicos. não vai ser mamilos polêmicos. Então fiquem até o final da live, que apesar de não serem mamilos, vai ser algo muito bom. Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos falar então de Miguel primeiro. Que Miguel é o cara, né? Ele vem. O nome tem uma origem hebraica, que eu não vou saber pronunciar em toda a sua beleza hebraica, mas é algo como Mihail, qualquer coisa desse tipo. E ele é. A tradução é meio difícil, é algo como. Quem é como Deus, ou que é como Deus, algo assim. E provavelmente tem uma referência à batalha de Miguel Arcanjo com o dragão, né? Que não só ele vence. Você sabe que Ah, a pronúncia no vai. hebraico ali é Michael. Tá bom, então é Mihael. Mihael. Michael. Michael. Mihael. É quase um Mihael. português falando Michael. Mihael. Ok. Michael. Quando ele lidera, né, a sua batalha épica contra o dragão, ele afirma sua lealdade com Deus e se posiciona mais uma vez com todas as suas funções. Que a gente vai falar um pouquinho delas aqui, e até exercícios relativamente comuns com relação a Miguel. Ele tem uma representação bastante comum, que pode variar em alguns elementos, mas em geral é um soldadão, um guardiãozão, vestindo armadura, tem as asas, tem uma espada flamejante de fogo, segura uma balança. E acho que a representação mais comum, né, Léo? É essa, assim, dele com esses elementos. E aí algumas características dele enquanto função é defensor da igreja, dentro do cristianismo principalmente, da igreja católica especificamente, ele é um defensor, tido como defensor, mas ele também é guardião dos enfermos, protetor dos moribundos. Então ele é invocado, ou pelo menos as rezas e preces são dirigidas a ele justamente em momentos de dor, de doença, de sofrimento. É claro que a gente também tem santos para quem se dirigem orações, mas o arcanjo também tem uma função, uma responsabilidade voltada para isso. Ele não era tão devotado assim antes da Idade Média. E na Idade Média tem uma crescente devoção, um templo, uma igreja é erigida em nome dele, e aí as pessoas ali na Europa, enfim, começaram a usar cada vez mais a imagem de São Miguel, tanto que os soldados começaram a usar, tanto nos escudos e nos estandartes, referências, imagens de São Miguel, não só como devoção, mas como proteção, como um santo não, né? Santo é o São Jorge, como um arcanjo, né? Guerreiro. O Léo falou da data de 22 de novembro, né, Léo? Foi isso? Para a Igreja Ortodoxa, 21 de novembro 21. Isso. 21 de novembro, então, para a Igreja Ortodoxa é quando se comemora, então, se festeja esses arcanjos que o Léo mencionou. Mas existe também uma festividade para os 4 principais arcanjos, que aí, nesse caso, a gente exclui o Uriel. Então, Rafael, Gabriel e o Miguel, eles são comemorados, né, uma festa para eles no dia 29 de setembro. Então, para as práticas meditativas, que inclusive a gente vai citar 2 aqui pelo menos, você pode escolher,
né, ou 29 de setembro ou 21 de novembro, que já existe essa conexão, já existe ali um canal aberto para isso. Então, além dos enfermos, da dor, dessa coisa toda, ele também é um protetor da justiça, um guardião da lei, até por isso que muitas representações ali têm a balança, e faz dele, inclusive, padroeiro da polícia, dos soldados, defensores da lei de forma geral. Então, em termos de estereótipo ou de características ainda mais específicas, ele traz, né, a ideia de coragem, de justiça, mas também de compaixão, combate o medo, certas crises, e protege a humanidade, assim como em algumas vertentes, tradições espirituais, ele pode servir de guia, de mentor espiritual, talvez não um mentor de incorporação nesse sentido, mas como um guia, um farolzão para se seguir. Ele aparece na Bíblia algumas vezes. Eu queria citar para vocês 5 passagens que eu peguei aqui na minha colinha, onde ele é citado para falar um pouco mais dele, antes de falar de práticas que podem servir para isso. Mas antes, Léo, quer citar alguma coisa? Estou falando muito Sim, aqui. sim. Você falou da Idade Média, né? Sim. E na Idade Média era entendido que a violência ela era justificável. Desde que ela fosse justa. E aí existia naturalmente na sociedade da Idade Média um belicismo, ou seja, era uma sociedade bélica. Eles gostavam de guerrear. Tanto é que um dos motivos do início da Primeira Cruzada não foi nada de libertar Jerusalém. Foi de pegar aquele monte de cavaleiro europeu que vivia se batendo, criando guerra dentro da Europa, e jogar todos eles por Oriente Médio e falar, vai para lá e vai matar muçulmano. Né? Esse é um dos principais motivos para começar a Primeira Cruzada. Não foi nada para... foi quase 400 anos depois que os muçulmanos tinham lá ido em Jerusalém, tinham destruindo lá onde seria a tumba de Cristo. 400 anos naquela época, você nem tinha meio registro disso. A galera foi porque os cavaleiros eram extremamente bélicos. E aí São Miguel, ele era uma espécie de protetor. Ele era o cara que tinha uma relevância para o aspecto bélico, então ele tinha uma importância muito grande na sociedade medieval, porque justamente era o anjo que ajudava a fazer com que aquela violência fosse direcionada e que também fosse permitida e de alguma forma fosse abençoada por Deus, porque tinha um arcanjo que participava disso. E aí, então, todas as vezes que dentro do mito de São Miguel na Idade Média alguém cometia uma violência terrena, entrava em guerra, uma disputa de terra, mas que se achava justo, evocava a figura de São Miguel. O que nos remete à época da Grécia, quando os guerreiros queriam entrar em combate, queriam evocar a matança personificada para se tornarem grandes guerreiros, eles evocavam Ares. Os romanos evocavam Marte. E, na Idade Média, eles evocavam São Miguel. Legal, né? Muito. É importante ter esse contexto para a gente não ficar, uma coisa não estar conectada com a outra e tal. É importante a gente saber, né, o que está acontecendo ao mesmo tempo para entender o porquê que houve essa reverência maior nessa época. Queria aproveitar, Léo, que tem algumas pessoas aqui falando dos raios, né? Chama, ele é do raio azul, puta, eu chamo primeiro a chama violeta para limpar e depois arcanjo para proteger. É muito interessante porque Miguel, ele geralmente é associado à cor azul, e alguns podem falar dentro da grande fraternidade branca, né, que existe ali os raios, as chamas, e cada chama e cada raio tem uma característica. Pode, de repente, fazer uma associação com a chama, com o raio azul, enfim, mas ao mesmo tempo, diferente do que a gente está acostumado, né, que o azul poderia representar a água ou as emoções,
ele também está associado muitas vezes, em algumas tradições, ao azul, mas ao fogo, principalmente por conta da sua espada flamejante, né, que inclusive é a que protege a gente de não retornar ao paraíso, né, e aí tem aí uma dica aí da árvore da vida, né, que tem a espada e tudo mais. Tanto que no judaísmo, ele é guardião do povo de Israel, especificamente. Então, mas enfim, vamos para as passagens da Bíblia, que talvez ajude a gente a entender ainda mais. No livro de Daniel é quando ele aparece pela primeira vez, e aqui tem algo interessante, porque influenciado por história em quadrinho, que de vez em quando aparecia Miguel ali expulsando Adão e Eva do paraíso, isso eu já tinha falado numa outra live. Não tem essa associação direta, né? Ele meio que impede a espada flamejante impede o retorno, mas não foi ele que expulsou. Então ele aparece pela primeira vez no livro de Daniel, que ele é mencionado no capítulo 10, que ele é descrito como um dos príncipes do povo de Israel, e aí nesse mesmo livro ele é descrito como o guerreiro e protetor do povo de Deus. Aí depois ele aparece na Epístola de Judas, já no Novo Testamento, e fala que ele... Não, vou até ler aqui, ó. Miguel é mencionado como um arcanjo que disputa com o diabo o corpo de Moisés. Então, eu fiquei imaginando o Loki e a cabra tentando arrebentar o negócio, a corda lá. Bom, enfim. O livro do Apocalipse, acho que talvez uma das passagens mais conhecidas, ele é citado algumas vezes, é descrito como um guerreiro celestial, lidera a batalha contra as forças do mal, e é descrito como poderoso, vestido de armadura, brandindo a espada flamejante e tal. Na Epístola dos Hebreus, ele é mencionado como arcanjo que lidera também os exércitos celestiais de Deus. Então essas são as passagens bíblicas mais comuns onde ele aparece. Aí, pensando nisso, pensando nessa proteção, nessa coragem, lembra, ele tem a ver com medo, com a doença, então, pensando nessas coisas, apesar dele não ser o arcanjo mais ligado à cura, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele tem ali esse pezinho em momentos difíceis, de dor e tudo mais, e nessa proteção, coragem, força. Então, algumas coisas podem ser feitas. Eu cheguei a citar a meditação dos 21 dias na live que a gente fez sobre a hierarquia angélica. Então, aqui, a gente reuniu aqui uma estrutura um pouco mais organizada. Se, de repente, você quer fazer. Ela tem duração de 21 dias consecutivos, ininterruptos, e cada dia, entre 10 e 20 minutos, existe um processo ali de relaxamento e meditação. Então, inicialmente, você faz esse relaxamento, como muitas vezes a gente fez aqui já, de relaxamento muscular mesmo, de preparação da mente para algo importante, de foco na respiração e assim por diante. E então a gente entra nessa meditação que seria uma visualização da imagem do Arcanjo Miguel. E aí é comum, junto com isso, não só essas características de força, proteção, coragem, né, junto com essa imagem você ter esse objetivo, essa intenção, mas como também começar a visualizar você sendo acoplado ou mergulhando na luz, sendo envolvido pela luz azul que emana dessa imagem de São Miguel, como se estivesse se conectando mesmo com tudo que ele pode fornecer. E aí você fica 21 dias, de 10 a 20 minutos, com essa experiência. Eventualmente você pode ter um desenvolvimento dessa experiência, acontecem coisas junto com isso, não fica só nessa visualização, né? Outras coisas podem acontecer, mas não necessariamente. E aí você pode dar um ganho nessa meditação com uma outra prática que também pode ser feita de forma independente, até como forma de chamado. Sabe o telefone vermelho lá dos Estados Unidos e da Rússia?
Como que é? Do Batman. Do Batman. Do Batman. Comissário Gordon ligando por Batman do telefone vermelho. Ok. uma referência melhor. Você pode ter o telefone também com a oração de São Miguel, que tem facinho para achar na internet, mas vou recitar aqui para vocês, que é: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantaneamente o pedido, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. É bem forte, né? Assim, bem dedo na cara, para não falar em outro lugar. Mas também pode ser recitado todos os dias para proteção, para força, para coragem. Lembrando que aqui nós, do Conhecimento da Humanidade, a gente acredita muito mais no demônio ou nesse maligno como influências nossas que não estão harmônicas, coerentes com quem nós somos essencialmente. Muito mais do que como uma figura exterior que vai nos tentar de fora para dentro. Apesar de acontecer, mas não necessariamente como um demônio, mas com pessoas, com coisas, com questões, com ideias. A gente acredita que o processo de dentro para fora também é muito importante. Então a gente vai atuar mais ou menos nisso. Certo, Léo? Certo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ou a gente passa para Gabriel ou você dá aquela... Não, eu acho que para a gente fechar Miguel, né, fechar o Arcanjo Miguel, ele tem essa espada flamejante que vai estar relacionada a Excalibur, como alguém comentou aí em algum momento, vai estar relacionada com outras espadas famosas e com uma espada especial que foi desenvolvida ali na Idade Média, que é o que a gente chama em português de espada flamígera, ou flamberge, né? Flamberge, que é a espada em francês, o nome dela original. E é uma espada com a lâmina fazendo uma minhoquinha assim, ó. E essa lâmina é muito legal, essa ideia da espada flamígera, da flamberge, que é justamente, para quem estuda Kabbalah, o caminho da espada flamejante. A gente tem dois caminhos que descem, né? Aliás, a gente tem um caminho que desce a árvore da vida, mas ele tem dois nomes. Ou o caminho do raio, ou caminho da espada flamejante. E essa espada flamejante, justamente essa ideia de uma manifestação justa vindo do divino. Então, para quem estuda Kabbalah, olha aí também a relação que a gente tem da descida da árvore da vida de Keter até Malhut, através da espada flamejante ou da espada flamígera.